Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Crimes Verdadeiros. Se você ainda não viu o primeiro caso aqui do canal, que foi postado semana passada, vou deixar aqui nos cards também, então assiste depois que você terminar esse vídeo aqui. E sem mais delongas, vamos então ao nosso caso de hoje. Bom, gente, eu não falo inglês, então eu não sou fluente no idioma, então se eu pronunciar alguma coisa errada, me desculpem, tá? Mas eu vou tentar pronunciar a melhor forma que eu conseguir. Então, bora lá. No condado de Pima, no Arizona, em 2007, Diane era uma mulher de 39 anos, mãe de 3 meninos, um de 15, um de 16 anos, que inclusive eu não achei o nome deles, então eu não achei essa informação para trazer para vocês, mas eles eram adolescentes de 15 e 16 anos, e ela também era mãe de Brandon Williams, de 5 anos, e Brandon era autista. Em 1999, ela se casou com Melvin Williams, e desse relacionamento nasceu então Brandon. Os outros dois adolescentes, filhos adolescentes dela, eram filhos de outro ou outros relacionamentos, eu também não consegui achar essa informação. Em 2004, quando Brandon tinha apenas 2 anos de idade, Diane e Melvin se separaram. Diane trabalhou por mais de 9 anos como secretária médica na Força Aérea. Porém, em algum momento da sua vida, ela foi diagnosticada com fibromialgia, com dor crônica e também com depressão. Depois desse diagnóstico, ela se tornou incapaz de continuar trabalhando, então ela foi dispensada do seu trabalho. Após a separação, Diane ficou bem por um tempo, mas aí passado um tempinho, ela acabou perdendo o controle da sua própria vida. Em agosto de 2006, aconteceu uma situação na casa de Diane, que um dos filhos dela acabou agredindo o Brandon, e depois dessa suposta agressão, o Melvin, pai de Brandon, ficou sabendo, e aí ele foi brigar com os meninos, partiu pra cima de um deles, e nesse ataque de fúria, de ira, que ele tava muito bravo com aquela situação, ele acabou tentando asfixiar um dos meninos, e aí ele foi preso, acusado de tentar asfixiar um adolescente. Ele acabou sendo condenado por isso em 4 anos de liberdade condicional. Com essa situação que aconteceu, Diane acabou perdendo a guarda dos seus 2 filhos mais velhos, então eles foram levados para um orfanato e ela acabou ficando só com a guarda de Brandon, só que ela ficou com a guarda dele com uma condição, desde que ela aceitasse ser acompanhada pelo Serviço de Proteção à Criança. Porém, em dezembro de 2016, aconteceu um outro incidente na casa de Diane. A casa que ela morava com Brandon pegou fogo, e aí a seguradora colocou os dois numa outra casa até que aquela casa queimada fosse consertada. Só que depois desse incêndio, o pai de Brandon, Melvin, ele acabou perdendo totalmente o contato com o filho, mas ainda assim ele continuou pagando a pensão alimentícia, que era de $488 por mês. Inclusive, era com esse dinheiro da pensão de Brandon e com o pagamento por invalidez que Diane recebia da Força Aérea que eles sobreviviam, ela e Brandon. Ainda em 2006, Diane tirou Brandon da escola e também com o sumiço deles, porque eles haviam se mudado de casa e não haviam avisado a ninguém, ela cortou qualquer tipo de contato com o Serviço de Proteção à Criança. Então, mesmo que eles fossem procurar ela e Brandon, eles iriam no antigo endereço deles. Então, eles praticamente sumiram do mapa, da vista de todo mundo. Um juiz do Tribunal de Menores estava preocupado com o bem-estar de Brandon, então ele exigiu que fossem procurar a família imediatamente para saber como é que o menino estava. Porém, os funcionários ali da agência, do Serviço de Proteção à Criança, fizeram várias buscas, tentaram encontrar Brandon e sua família, no caso sua mãe, Diane, mas eles não encontraram. Depois de se mudarem para essa casa nova, depois de todos esses acontecidos de 2006, Diane conheceu Flower Thompson, de 28 anos, e Mark Lee Moss, de 47 anos. De novo, me desculpem pela pronúncia, mas eu realmente não sei falar inglês. Ela conheceu esse casal através de um amigo em comum que eles tinham. É dito que Thompson e Mark eram namorados e que eles viviam em situação de rua, então eles não tinham casa, não tinham moradia. Diane então resolveu convidar eles para que morassem com ela e com o Brandon, e assim aconteceu. Depois que os novos moradores da casa chegaram, Diane começou a agir de forma estranha. Então ela começou a se afastar das pessoas. É dito que ela ia a uma igreja ali do bairro próximo e ela parou de ir a essa igreja. Ela começou a tratar Brandon com uma certa agressividade que ela não tratava antes.
Ela também parou de tomar os seus medicamentos para depressão e também parou de dar os medicamentos de Brandon. Ele fazia um tratamento, né, para controlar ali a hiperatividade dele devido ao autismo, e ela parou de dar essas medicações do tratamento dele também. Paralelo a isso, existe uma suposição de Diane que Thompson e Mark faziam parte de um grupo satânico e que Thompson havia dito a Diane que todo grupo satânico tem que matar um membro da família, e quanto mais puro, né, for aquele sangue daquela pessoa ser sacrificada, melhor. Então o sangue de uma criança seria perfeito para um sacrifício, segundo o que Diane disse depois à polícia sobre essa suposição de que eles faziam parte de um culto satânico. Decorrente de tudo isso, coisas terríveis começaram a acontecer com Brandon. No dia 22 de março de 2007, às 11h30 da noite mais ou menos, a emergência recebeu uma chamada e existe uma divergência nessa informação. Em alguns lugares diz que foi Diane que ligou para a emergência e em alguns lugares diz que foi a Thompson. Então eu não sei dizer para vocês ao certo quem realmente foi. Mas o fato é que uma das duas ligaram para a emergência dizendo que havia uma criança ali, que Brandon estava desacordado e que ele não estava respondendo aos estímulos. Então elas pediram para que uma ambulância fosse lá urgente para ver o que estava acontecendo. Os paramédicos chegaram e já encontraram Brandon em parada cardíaca, então ele estava desacordado e a situação dele não era muito boa. Ele foi levado para o hospital às pressas, mas chegando lá, depois de muitas tentativas de reanimá-lo, nada mais pôde ser feito. Pouco tempo, então, depois que ele chegou ao hospital, foi declarado a sua morte cerebral. Mas após isso, os médicos então ligaram para a polícia e relataram para eles a suspeita de um caso de abuso infantil e talvez um possível caso de assassinato. Então, os relatórios policiais iniciais declararam que a causa da morte de Brandon foi uma overdose de remédios para adultos. Só que mais tarde, o relatório da autópsia mostrou muitos outros medicamentos no organismo de Brandon. Existiam medicamentos no organismo de Brandon 5 vezes o nível máximo. Sem dizer que foi encontrado também no organismo de Brandon uma alta dose de antihistamínico, que pode ser usado também como um sedativo. Além disso, a autópsia revelou também vários hematomas em todo o seu corpo. Mais de 30 lesões de pele anormal. Pele anormal pode ser, segundo o médico legista, um local de cicatrização anterior, ou seja, ali já foi machucado mais de uma vez, né? Então já tinha uma cicatrização ali, que daí foi feito outro machucado, cicatrizou de novo, então assim sucessivamente. Foram encontrados esses tipos de machucados, então, que foram feitos várias vezes em suas canelas, em seus pés, nas curvaturas dos seus braços, no pescoço, na testa, nos braços e em outros lugares. Porém, a causa da morte de Brandon foi declarada como um homicídio e resultado de um trauma contundente que fraturou a parte de trás do seu crânio e que resultou numa hemorragia cerebral que logo depois veio a ser uma morte cerebral. Diane Marsh, Flower Thompson e Mark Moss foram presos e acusados por assassinato em primeiro grau e por abuso infantil. As investigações então começaram e foram feitas descobertas perturbadoras sobre a vida e sobre a morte de Brandon. Brandon era autista, como eu disse no começo do vídeo, então ele fazia um tratamento com medicações para que ele mantesse ali a hiperatividade dele controlada, para que ele não ficasse tão agitado, e em certo momento Diane parou de dar esses medicamentos para Brandon, então ele começou a ficar mais agitado do que o normal. A presença de Thompson e de Mark também deixavam ele mais agitado do que o normal. Não se sabe se por realmente alguma coisa espiritual, mas se só a presença deles ali realmente não fazia mal pra ele, sabe? O fato é que ele ficava muito mais agitado com eles ali dentro. Então Diane confessou que para tentar acalmar ele muitas vezes nessas crises que ele tinha de ficar muito agitado, ela amarrava ele na cama muitas vezes, pelos braços, pelas pernas, e que também muitas vezes quando ele estava muito agitado, ela mergulhava os seus pés em água escaldante para tentar acalmar Brandon. Ela também confessou que dava a Brandon grandes quantidades de remédios para dormir, analgésicos, e que na noite que tudo aconteceu, ela deu a ele um xarope para resfriado. Ela confessou que deu 12 pílulas de Tylenol para ele naquela noite, sendo que ela já havia dado a mesma quantidade de pílulas para ele, de 2 remédios diferentes pela manhã. Ela deu essas 12 pílulas de Tylenol para ele por volta das 7 horas da noite. Durante as investigações,
Thompson disse aos detetives que às vezes ajudava Diane a medicar Brandon e que ela já tinha visto Diane bater várias vezes em Brandon com um cabide de ferro. Ela disse também que nunca relatou os abusos para ninguém, porque ela e Mark, eles eram moradores de rua, então ela não queria fazer nada que prejudicasse a moradia deles, a relação deles com Diane. Então por isso que ela sempre se manteve quieta, calada e nunca contou para ninguém os abusos que ela presenciava e que algumas vezes ela até cooperava de certa forma. Sobre o suposto grupo satânico, eu não encontrei nenhuma informação sobre se ela teria realmente confirmado ou negado qualquer participação em algo do tipo, então não tenho essa informação para repassar para vocês. Mark, por sua vez, ele também foi preso, de início com as mesmas acusações que Thompson e Diane, mas depois ele não pôde ser acusado de nada realmente porque não tinha provas o suficiente de que ele realmente tinha feito algo com Brandon. Então, a única coisa que puderam alegar sobre ele foi que ele se omitiu também sobre tudo que ele testemunhou. Então, ele viu os abusos acontecendo e ainda assim ele se manteve quieto e não contou nada pra ninguém. Ele disse que na noite que tudo aconteceu, ele estava no quarto, em um dos quartos, né, vendo televisão, e que ele escutou realmente batidas, como se fossem batidas na parede, por mais ou menos 25 minutos, mas ele disse que não fez nada para ver o que era aquilo, para ver o que estava acontecendo, porque ele disse que quando o Brandon estava numa das crises dele de super agitado, ele muitas vezes ficava batendo a cabeça na parede, nos lugares, então ele achou que fosse só mais uma crise dessa e ele não ligou, deixou que aquilo acontecesse ou que a mãe resolvesse. Então ele simplesmente não foi ver o que era, mas relatou que sim, foram 25 minutos de barulho de algo batendo o que parecia ser na parede ou no chão. Diane alegou em seu julgamento que tudo o que aconteceu de ruim com seu filho foi culpa de Thompson, a sua amiga que morava na casa ali com eles. Ela chorou durante grande parte da sentença. O juiz disse: "A defesa e qualquer outra coisa que a senhorita Marsh disser para minimizar seu comportamento não é uma defesa, são desculpas. Não há desculpa para amarrar um menino à estrutura da cama, seja para tirar influências satânicas, ou lhes ensinar uma lição, ou colocar uma criança em água fervente até que a pele de seus pés descasque. E certamente não é desculpa para empurrar uma criança no chão de ladrilhos e matá-la. O sangue dele está em suas mãos." O advogado de Diane pediu compaixão e liberdade condicional em todas as acusações para ela, alegando que ela, por ser a mãe, era a pessoa que mais estava sofrendo com a morte de Brandon. Um júri a condenou então por homicídio por negligência por 4 acusações de abuso infantil, incluindo negligência com seus 2 filhos mais velhos. E em 17 de setembro de 2008, ela foi então condenada a 10 anos de prisão. Segundo o juiz, o júri mostrou compaixão por Diane ao considerá-la culpada da menor acusação de homicídio negligente e não de assassinato em primeiro grau. Flower foi condenada a 10 anos de prisão por sua parte no abuso e na morte de Brandon. As acusações iniciais contra Mark foram retiradas porque não haviam provas suficientes para comprovar que ele realmente participou em algum momento dos abusos ou da morte de Brandon. O mais triste de tudo, gente, é que foi descoberto que uma semana antes de Brandon morrer, um xerife estava investigando o sumiço de Diane com Brandon por uma denúncia que foi feita de desaparecimento pelo pai de Diane. Ele foi até a cidade visitar a filha, o neto, enfim, e simplesmente não os encontrou. Então ele ligou para a polícia e disse que a sua filha, seu neto tinha desaparecido e o xerife foi então investigar. No mesmo dia, o xerife encontrou Diane e Brandon, encontrou a casa deles onde eles estavam morando. Ele chegou lá, conversou com Diane, ela se mostrou um pouco nervosa e ele também viu que Brandon estava com os pés enfaixados, mas depois de ver que estava aparentemente tudo bem, ele simplesmente foi embora e fez apenas um relatório dizendo que a mãe se mostrou um pouco nervosa, que o menino também estava com os pés enfaixados e solicitou então um acompanhamento do serviço de proteção à criança para aquela situação ali do pé enfaixado e tal. Mas ele não perguntou o que tinha acontecido, pelo menos isso não consta no relatório. E aí ele enviou esse relatório então para o serviço de proteção à criança pelo correio normal, só que quando esse pedido de acompanhamento chegou na agência de serviço à proteção à criança, Brandon já estava morto. Ou seja, se o xerife tivesse sido
um pouquinho mais ligeiro, se ele tivesse ido um pouquinho mais a fundo, talvez ele teria conseguido salvar a vida de Brandon, se ele tivesse tirado o menino daquela situação, daquela casa naquele dia. Mas infelizmente isso não foi feito e Brandon acabou tendo a sua vida interrompida aos 5 anos de idade. Esse caso me chocou quando eu vi, eu não conhecia. Eu vou sempre tentar trazer casos novos para vocês aqui, então os casos que eu estou vendo para trazer pro canal, eu pesquiso, vejo se nenhum outro canal trouxe antes. E essa ideia é trazer casos novos, e quando eu li esse caso, eu fiquei chocada como uma mãe chega a esse ponto, né? Se foi ela ou não, enfim, de qualquer forma, ela compactuou com a situação e, enfim, deu no que deu. Mas é isso, gente. Esse foi o caso de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado de conhecer o caso. Eu sei que é um caso forte, um caso difícil. Quando se trata de casos de criança, mexem muito comigo, porque eu tenho 2 filhos pequenos, então eu fico, assim, destruída por dentro. Mas são casos da vida real, né? Acontecem, infelizmente, e eu estou aqui apenas para contar a história para vocês. Não é a intenção chocar, não é a intenção fazer sensacionalismo ou então desrespeitar as vítimas e os seus familiares, mas sim contar apenas uma história. Por hoje é só, nós nos vemos semana que vem. Não esquece de se inscrever, de ativar o sininho, de me seguir lá no Instagram e também de assistir o primeiro caso aqui do canal, que foi postado semana passada. Tá bom? Espero vocês então semana que vem no próximo vídeo. Um beijo, até mais e tchau!